Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Você conhece a parábola dos talentos? Não? O que Jesus quis dizer exatamente com esta parábola? O que esta parábola tem a ver com uma corrida de revezamento? Fique comigo até o fim deste vídeo e suas dúvidas serão esclarecidas. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Já deixe o seu like, clicando no gostei, no joinha e compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas. Vem comigo! A parábola dos talentos ou das minas foi registrada tanto pelo evangelista Mateus como por Lucas. Ela se refere ao reino de Deus, tanto quanto a parábola das 10 virgens. Jesus entra em Jericó, perto de Jerusalém, tem um encontro com Zaqueu, o publicano, e traz salvação à sua casa. Em seguida, Jesus começa a falar sobre o reino dos céus. Da mesma forma que o reino dos céus é semelhante a 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes, ele é também semelhante a um homem aristocrata, um nobre, que antes de viajar para uma terra distante para tomar posse de um reino, chama os seus empregados e dá para eles a responsabilidade de administrar os seus bens na sua ausência, dizendo: negociai até que eu volte. A um ele entrega 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um para administrar. Talento, no grego antigo talanton, significa balança, escala. Essa unidade de medida foi criada na Suméria para medir grandes quantidades de massa. Foi usada na antiga Mesopotâmia e havia algumas poucas variações de peso entre o talento da Grécia, de Roma, do Egito, de Israel ou da Babilônia. O talento usado no Novo Testamento pesava 58,9 quilos e equivalia a 60 minas, ou 3.600 ciclos, já que cada mina correspondia a 60 ciclos. Então, 60 ciclos era igual a uma mina e 60 minas igual a um talento. Um talento de prata valia em torno de 6.000 denários. E como cada denário era o valor do pagamento de um dia de trabalho para um trabalhador comum, logo um talento equivalia ao dinheiro acumulado por mais de 16 anos de trabalho de um trabalhador normal. Na ausência do patrão, o que recebeu 5 talentos negociou e dobrou para 10. O que recebeu 2 também administrou bem e dobrou para 4. Porém, aquele que recebeu apenas 1, ele enterrou o seu talento e escondeu para o seu patrão. Muito tempo depois, quando o patrão já tinha tomado o reino, mesmo sendo rejeitado pelos seus súditos, voltou e chamou os empregados para a prestação de contas. Aos que dobraram o valor do talento recebido, o patrão elogiou, dizendo a cada um: muito bem, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Desfrute da alegria do teu patrão. Porém, o que escondeu o talento, na hora de prestar contas, disse para o patrão: eu fiquei com medo e enterrei o talento. Aqui está ele. O patrão, então, lhe diz: devias ter dado o meu dinheiro para os banqueiros guardarem, e eu o receberia de volta com juros. E ordenou que tirassem o talento dele e desse ao que tinha dobrado para 10. Alguns questionaram: Senhor, ele já tem 10 talentos? Ao que o patrão respondeu: a quem já tem, ainda mais lhe será dado, e terá em abundância. E quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O servo, o empregado, que enterrou o seu talento, foi chamado de inútil. E aqueles que o rejeitaram, para que ele não reinasse sobre eles, receberam a sentença de morte. Jesus está demonstrando que não são todos os que se salvam
e entram no reino dos céus. Virgens prudentes entram, virgens loucas ficam de fora. Servos prudentes entram, servos inúteis ficam de fora. Ovelhas entram, bodes ficam de fora. O que recebeu um talento não recebeu pouco. Recebeu um dinheiro que valia mais de 16 anos de trabalho de uma pessoa comum. E de acordo com sua capacidade de administrar. O patrão da parábola representa Jesus. Ele precisou viajar para o céu, um lugar distante, mas deixou para nós administrarmos na sua ausência os seus bens. E os seus bens é tudo aquilo que se relaciona com o reino de Deus, que nós fomos por ele envolvidos. Os talentos que ele nos deixou para que usemos de acordo com a sua vontade. Um dia ele voltará da viagem e fará a prestação de contas. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos compareceremos ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Na prestação de contas, seremos julgados segundo as nossas obras, de acordo com o que fizemos, com os talentos que ele nos deu. E no fim de tudo, porque tudo passará, aqueles que o rejeitaram, para que ele não reinasse sobre eles, receberão a condenação eterna. Todos nós recebemos talentos, habilidades, competências, raciocínio, mente, para ser usados em favor do reino de Deus, de uma forma ou de outra. Podem ser talentos que você exerça publicamente ou de maneira anônima, mas todos nós recebemos talentos como dons, presentes, dádivas, como bênçãos da parte de Deus. Os talentos não são nossos, são dele. Nós só estamos administrando o que ele nos deu para administrar. O que Deus espera de nós é que nós desenvolvamos os nossos talentos e não que nós os enterremos. O que muitas vezes acontece é que, em vez de usarmos os talentos em favor do reino de Deus, nós usurpamos os talentos que não são nossos e, em vez de usarmos para o crescimento do reino de Deus, queremos usar apenas para o nosso próprio proveito. Seria como você utilizar o dinheiro da empresa em que você trabalha em seu próprio benefício e não em benefício da empresa. Mas o dono da empresa, o dono do reino, um dia vem para prestar contas conosco. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Os heróis da fé, do capítulo 11. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e muitos outros. Eles são as testemunhas e devem ser nosso espelho, para que deixemos todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia, para que corramos a carreira cristã que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Usemos os nossos talentos como os homens e mulheres de Deus do passado usaram. Entenda uma coisa, o uso dos talentos não tem nada a ver com os cargos em si. Muitas e muitas vezes presenciei líderes religiosos dizendo que se uma pessoa entregasse um cargo na igreja, deixando de exercê-lo, Deus poderia pesar a mão e cobrar, porque ela estaria enterrando o seu talento. Mas o talento não está vinculado a nenhum cargo propriamente dito. O que Deus espera e que nós devemos fazer é produzir frutos, é multiplicar os talentos que recebemos. Não necessariamente precisamos dobrar os talentos recebidos, mas no mínimo aumentar através dos juros. Em Mateus capítulo 13, versículo 23, na parábola do semeador, Jesus diz que a semente que caiu em boa terra, ou seja, aquele que ouve e compreende a palavra, que serve a Cristo, produz fruto.
Uns rendem 30%, outros 60% e outros 100%, mas todos devem render. O que faz muitas vezes a pessoa enterrar os talentos é o pecado que a assedia, porque uma vez vivendo uma vida de pecado, a pessoa deixa de ser tudo o que ela poderia ser nas mãos de Deus. A vida de pecado embaraça a vida da pessoa e atrapalha que ela corra a carreira cristã. Ela tenta correr, mas tem algo embaraçando a sua vida, comprometendo a sua performance na corrida espiritual do reino de Deus. Deixemos, diz o escritor aos Hebreus, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tenazmente nos assedia e corramos livremente. Os heróis da fé do passado já correram a corrida deles. Nossos pais espirituais que já partiram, os pais da igreja, correram a corrida deles. E nessa corrida de revezamento é a nossa vez de correr. Eles nos passaram o bastão e agora precisamos correr a nossa carreira cristã. E um dia vamos passar o bastão para a próxima geração. O que você está fazendo com o seu talento? Com as suas aptidões? Com o seu tempo? Com os seus recursos? Com as oportunidades que Deus tem te dado? Desenterre hoje o seu talento e seja uma bênção no reino de Deus. Deus está te levantando hoje para orar pelas pessoas, para ajudar as pessoas, para falar de Jesus, para louvar a Ele, para compor hinos, poesias e cânticos espirituais, para pregar a sua palavra, para socorrer alguém. Eu não sei o teu talento, mas Deus te deu e você vai desenterrar hoje e usá-lo para a glória do reino de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 27, o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Paulo disse aos Romanos no capítulo 2 e versículo 6, Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Sabe o que vai acontecer no fim de tudo? Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e 13. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A tua obra não será esquecida. Deus vai requerer cada talento que Ele te deu, independente de cargo ou não. Esqueça as cobranças das instituições religiosas, dos líderes que muitas vezes te colocam um fardo maior do que você pode suportar. Se preocupe com o que você faz para Deus, porque um dia todos prestaremos contas. Um dia você será recompensado pelo teu esforço, fraco, mas continuou, sem forças, mas prosseguiu, com lutas, mas não parou. O dia da sua formatura espiritual, da sua condecoração, de você receber a tua coroa, chegará. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário, eu concordo. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.